Eu cresci na fé, pastor Reinério, dentro de vigília. Quando eu aceitei Jesus, Jesus já tinha um negócio comigo, Jesus me rebolou logo dentro das vigílias. Eu me lembro que eu ia naquela redondeza ali, Pataxó, Piató, Ipanguaçu, aquelas cidadezinhas que na época muitas delas eram distritos apenas de Açu. Nós ia para ali tudo. Participar a noite toda de vigília. E deixe-me fazer uma ressalva. As vigílias de antigamente eram vigília. Não era cantarola, não. Não era o povo indo para a igreja pensando numa garrafa de café no amanhecer do dia, não. Era o povo indo para a vigília sabendo que antes que o dia amanhecesse, Jesus ia estar na casa, Jesus ia falar com o povo, Jesus ia batizar, Jesus ia curar, Jesus ia renovar, Jesus ia resgatar, as vidas iam ser libertas e alguma coisa ia acontecer. E eu cresci dentro de vigília. A minha fé foi forjada dentro de trabalho de oração. E o que me chama a atenção, irmãos, é porque eu me lembro que uma certa feita, eu comecei a ir para as vigílias e engravidei, e quando já estava bem pesada, com 8 meses, Joatan tinha um Fiatzinho 147, era 147, não era amor, o Fiatzinho, e eu ia bater nas vigílias, tudo, e os irmãos começaram a ficar preocupados, e chegaram para ele e disseram: irmão, deixa essa mulher em casa, porque essa mulher, estou vendo a hora ela um dia entrar em trabalho de parto dentro de uma vigília, e Joatan disse: irmão, ela quer vir, ela não perde não, ela gosta de estar aqui. E ele veio: minha filha, você não quer ficar em casa? Eu digo: se a menina tiver que nascer, nasce dentro da vigília, mas eu não saio da vigília. Aleluia. Mas o que é que nós precisamos entender? Que esta arma infalível, chamada oração, ela pode possibilitar. Aleluia. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esta arma infalível, ela nos preserva em meio à tentação. Por que é que tem tanto crente fazendo besteira, caindo na esparrela? Por que é? É porque está faltando o manuseio da arma chamada oração. Hoje, enquanto eu estava orando, o Espírito de Deus me fez lembrar de homens de oração que fizeram parte da minha vida. Eu me lembrei do pastor João Gomes da Silva, que era o nosso pastor em Mossoró. Um homem simples, um homem sem besteira. Era um pastor que quando chegava na casa do povo, ele amava comer melancia, se sentava no chão da sala. Um homem formado, mas muito simples. Mas ele tinha uma vida de oração e ele tinha uma graça. Você não via o cabelo de pastor João Gomes arrumado. Era todo tempo assanhadinho. Mas tinha uma coisa: quando ele pegava o microfone, que ele saudava a igreja, que ele dava a palavra, se ele quisesse uma ajuda da igreja para uma determinada obra, para um determinado fim, e ele desse aqueles 3 fungadinhos que ele tinha costume de dar, e ele rolasse assim o cabelo, a mão na cabeça, meu irmão, podia passar a salva, porque Deus estava dando graça, e a igreja arrecadava o que precisava. Homem de oração, homem de simplicidade. Deus me fez lembrar de pastor Raimundo João de Santana, quando ele assume a presidência de Natal, a presidência do estado, e com o passar dos anos se levanta, uma certa pessoa que era lá de dentro me contou, se levantou um montinho, e alguém chegou no gabinete e olhou para ele e disse: pastor, o senhor tem que tomar algumas providências, porque está acontecendo isso, isso e isso. Ele disse: já tomei. Aí o obreiro se animou: foi, o que o senhor fez? 3 horas da manhã eu já entreguei para quem podia resolver. Homens de oração, mulheres de oração, essa turma está passando, e eu pergunto a você, que é a nova geração que está chegando, você não pode desprezar esta arma infalível. Obreiros da casa do Senhor, mulheres mais idôneas, ensine aos mais novos, estimule os mais novos, que ninguém consegue sobreviver neste campo de batalha se não tiver esta arma chamada oração. Pode botar outdoor, pode botar o megafone, pode botar a arrumação que você quiser, jogo de luz,
pode fazer o que você quiser. Arrume, deixe tudo bonito. Mas poder de Deus, só por meio da oração. Salvação de alma, só por meio da oração. Batismo com o Espírito Santo, só por meio da oração. Vocês não fazem ideia, nesse Brasilzão que eu ando por aí afora, quantas mulheres chegam para mim, mulheres que têm vida no altar, chegam para mim e dizem: minha irmã, tem dia que só sou eu e minha companheira aqui, os cultos de oração, os ciclos de oração abandonados. Obreiros que passam de anos sem pisar num trabalho de oração. Para mim, uma pessoa dessa não tem gabarito para falar de oração, coisa nenhuma. Ele pode falar de muita coisa, mas de oração não. De oração não. Oração, quem tem autoridade para falar é quem ora. A oração é uma arma infalível. Por quê, irmã Aparecida? Porque ela nos faz sentir prezados, amados de Deus. Não tem nada que leve você mais ao sentimento de ser amado do que quando você está em oração. Quando você chega na presença de Deus, você diz: Deus, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não consigo fazer dessa forma. E você ouve a voz do doce amigo Espírito Santo dizendo: eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Nada faz o crente. Por que tem tanto crente, pastor, sofrendo de doenças psicossomáticas? Porque eles ficam ancorados muitas vezes no amor do marido, quando são as esposas. O marido fica ancorado no amor da mulher. A moça fica ancorada no amor do namorado. A outra fica ancorada no namorado que não veio, que ela está pedindo a Deus. A outra fica ancorada querendo ser amada e querendo casar. As pessoas estão se ancorando em se sentirem amadas umas nas outras, quando a Bíblia nos mostra que quando Ele ama, os espaços são preenchidos. A oração nos faz sentir amados de Deus. O salmista, certa vez, lá no Salmo 123, versículo 2, ele orando ao Senhor, ele diz: eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos das servas atentam para as mãos de suas senhoras, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que Ele tenha piedade de nós. Josafá disse: os nossos olhos estão postos em ti. E o salmista diz: os meus olhos vai ficar olhando para ti, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores. A oração nos faz sentir amado de Deus. Lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 23. Eu vejo isso como uma resposta de Deus para quem precisa se sentir amado. O anjo chega e fala para Daniel: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, sentido e olha a palavra e entende a visão. Sabe o que o anjo estava dizendo? Eu demorei aos seus olhos, mas eu estou aqui. Mas desde que você começou a orar, que começou a sair uma ordem. E eu estou aqui, Daniel, porque você é amado. Nesta noite é noite de se sentir amado. É noite de saber que o Deus que te ama, Ele libera a ordem e o anjo vem. Já imaginou o que você está numa luta? E Deus vai mandar um anjo dizer assim: eu vim porque tu é amado. E tem mais, eu vim dizer que não vim só dizer que tu é amado, não. Só isso já dava para Daniel ter ficado satisfeito. Eu vim porque quero dizer a você que já saiu a ordem. Oh, aleluia. Já saiu a ordem. Quem ora, meu querido, desentrava a ordem que vem do céu. Aleluia. Por isso que Esdras, na sua palavra, diz assim, aleluia, o escritor de Esdras, ele diz assim: olha, o Deus que se move pelas nossas orações. A oração nos faz sentir amado. A visão com Gabriel foi uma visão profunda. Foi na 70ª semana. 70 semanas o homem orava. Aí tem crente, começa a orar de manhã e já quer resposta de noite. Tome intento.
Tome intento. Esse negócio de você querer orar e já vir a resposta, é para parar de orar. Deus sabe, até isso Ele te treina. Ele coloca você na bigorna, coloca você, possibilita você a viver um problema, permite o problema para exercitar você no campo da batalha da oração. Portanto, quando a prova chegar, diga, nada mais é para mim estar no campo, porque Deus tem um segredo comigo no campo da oração. Ora, Deus apertando, o cabo só falta não orar, imagine se não apertasse. Imagine se não apertasse. Aleluia. Por que é que a oração é uma arma infalível? Porque ela nos livra de mentiras e de calúnia. Gente do céu, não tem quem responda melhor do que Deus, não. Eu me lembro de uma certa feita. Gente, quando eu me boto no testemunho, não é porque eu sou santa mais do que vocês, nem sou melhor do que vocês. É porque os meus testemunhos, eu sei que eu vivi. Eu não conto testemunho do outro, eu conto aquilo que eu vivi. E eu me lembro que tinha uma irmã lá na minha cidade, coordenadora de setor, que eu notava que aquela mulher não gostava de mim. Gratuitamente ela não gostava. E tudo que partia da congregação que eu trabalhava, que precisava do aval dela, da ajuda dela, era um impedimento. E aí eu comecei a orar. Aí teve um dia que a carne é carne. Um dia eu disse, rapaz, eu vou pegar aquela irmã, vou chamar ela bem aqui. E vou dizer assim, irmã, que marmota é essa? Que tudo que eu vou fazer, a senhora vem de irmãs. A senhora apoia os projetos de todo mundo. Quando chega na nossa congregação, toda vida a senhora é uma entrada. Aí fui para o ciclo de oração. E crente que ora, irmão, nem para tomar posição de fazer errado não pode. Estou lá no ciclo de oração, quando de repente Deus usa um irmãozinho na banquinha do ciclo de oração. Nesse tempo eu não dirigia ciclo de oração, não. Faz muito tempo isso. Aí Deus usa aquele servo de Deus e diz, você que estava pensando em enfrentar com as suas palavras, Deus te diz, te cala, porque no teu silêncio eu trabalho e dou resposta. Eu disse, mas Jesus, eu não presto nem para ser atrevida. Oh, meu pai. Fiquei calada e aguentando. E aquela arrumação e eu aguentando. E eu orando. Jesus, eu estou calada. Tu sabe que eu sou sanguínea. Coragem de falar eu tenho. Mas me segura. Não deixe eu me atrapalhar as coisas, não. Tenha misericórdia de mim, Jesus. E quando foi um dia, eu orando. Quando foi um dia, eu fui assistir um culto na igreja sede. Era a igreja da irmã. Eu me congregava numa congregação. E de repente aquela irmã fez sinal para mim e me chamou para a lateral da igreja. Quando me chamou para a lateral da igreja, disse, irmã Aparecida, Pai do Senhor. Eu disse, Pai do Senhor. Ela disse, eu chamei você aqui porque eu tenho algo para tratar. Eu digo, pois não, minha irmã. Ela caiu logo no choro. Disse, eu quero dizer para a senhora que tudo que eu pude fazer para trabalhar a senhora, eu fiz. Porque me contaram isso, mas eu estou aqui. Olha, irmão, ninguém te defende melhor do que Deus. Não vá gastar munição com o inferno, não. Deixe que o Senhor te livra. Ele trabalha. Ele vai responder essa causa bem aí, como vocês dizem aqui no Piauí. Vai responder. Aleluia. E eu ouvi aquilo, a minha alma se alegrou. E ela disse, eu quero dizer para a irmã que a irmã, a partir de hoje, veja em mim uma amiga. E eu estou disposta a ajudar a irmã. Porque eu disse, irmã, eu vinha percebendo isso. Ela disse, a irmã percebia e nunca pensou em falar comigo. Eu digo, irmã, eu pensei, não foi só em falar, não. Mas eu sou bem sincera, eu não vim porque Jesus não deixou. Jesus me prometeu isso que está acontecendo aqui. Ele disse que eu ficasse quieto, que Ele ia trazer a resposta. Ei, nesta noite Deus me dá força e autoridade e graça revelada para dizer que Ele vai desbaratar a mentira e vai te dar vitória. Aguarde, se cale e ore. Ramani Bianavese Debaixo. Irmã Aparecida, mas estão falando isso. Está escrito Salmo 101, verso 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Deixa Deus trabalhar, minha filha. Está difamando você. A palavra diz que tem uma destruição para ele. Acabou. Morreu a história.
Aleluia. Por que que a oração é uma arma infalível? Porque ela nos proporciona contínua paz. O salmista no Salmo 4, verso 8, ele diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aleluia. Isaías no capítulo 26, verso 2, ele diz: Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas essas obras. Aleluia. Nada traz mais paz ao coração do crente do que a oração. Você pode estar com angústia tamanho de um trem, mas quando você dobra o joelho e se rende, tem hora que a gente está tão angustiado que não tem nem palavra, né? E a gente não sabe nem como orar. Se não souber, fica ali, chora e gema, mas o Espírito vai se encarregar de traduzir. Mas não arrede o pé, fique lá nos pés de Jesus. E o Espírito que traduz com gemidos inexprimíveis, ele vai revelar o segredo. Por que que a oração é uma arma infalível? Porque ela nos conforta em extrema tristeza. Você pode estar triste como for. Às vezes você fala com uma pessoa de sua confiança que ele não alivia. Às vezes você fala com um parente e não alivia. Às vezes você fala com um pastor, mas não alivia. O coração continua revolto, inquieto. Mas quando você fala com Jesus, quando você fala com Jesus, Ele abre um cenário que você ainda não tinha visto. Não tem quem nos conforte em extrema tristeza como Jesus. O salmista no Salmo 13, ele diz assim: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim e ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça da morte. Mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação meu coração se alegrará. Em outras palavras, ele diz: eu estou triste, eu estou angustiado, mas eu confio no teu livramento. E eu sei que eu vou contar, eu sei que eu vou escapar. A oração, ela nos conforta em extrema tristeza. É ainda o Salmo 16, verso 9, ele diz: portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Já imaginou quantas vezes você desceu? Quem já teve uma experiência de chegar na presença de Deus assim, parece um gatinho miando? Miau. Não é assim? Fraquinho. Mas depois que você tem uma conversa com Jesus, o gatinho vira leão. O que é que aconteceu? Oração. O que que mudou? O cenário continua o mesmo. O que que mudou? É porque a oração, ela te leva para uma dimensão espiritual que você não passa a ver o cenário sobreposto sobre a sua vida, mas você passa a ver o Deus do cenário sobre a situação. Quando você ora, você passa a ver a intervenção de Deus antes que ela aconteça. Quando Moisés reúne Coré, Datã e Abirão, você imagine o que é você guiar um povo, ter cuidado com o povo, ter aquela congregação trabalhosa e tem uns camaradas como Coré, Datã e Abirão se levantando e a pedra no sapato de Moisés. Quando Moisés se levanta e diz: Deus vai, antes de acontecer, Moisés diz: se Deus fizer alguma coisa, em algumas versões diz inaudita, em outra diz assim, alguma coisa que nunca se viu, e a terra abrir a sua boca. Moisés foi quem já estava sabendo o que Deus ia fazer. Por que é que Moisés já estava sabendo? Porque quem ora já tem antecipadamente a revelação dos fatos. Oh, aleluia! Oh, aleluia!
Lembra da mulher de Jeroboão, que foi ao profeta Aías, disfarçada, na hora que botou o pé no batente, o profeta cego disse: entra, mulher de Jeroboão, por que tu te disfarçaste? Mas o profeta era cego, cego dos olhos, mas ele tinha visão espiritual. É isso que eu quero que você entenda. Quem ora passa a ter visão espiritual. Ninguém anda tapeando crente que ora não, irmão. Ninguém tapeia crente que ora não. Aleluia. Porque Deus revela. Oh, aleluia. Eu imagino mesmo que a mulher de Jeroboão deve ter dado um passo para trás. E o profeta Aías foi logo claro. Quando você chegar na cidade, aos teus pés tocar na porta da cidade, a criança morrerá. Pronto. Já saiu dali com uma sentença. É isso que a oração faz. Aleluia. Ela nos conforta em extrema tristeza e ela abre o cenário para a gente ver o que está acontecendo. O que mais a oração faz, essa arma infalível, ela nos dá a convicção de vida eterna. O salmista no Salmo 16, verso 8 e 10, ele diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Pois não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. A oração nos dá confiança, convicção, certeza. Aleluia. Deus nos chamou a gente para andar assim, feito as pessoas que não sabem para onde vai, nem de onde vem. Não. Deus chamou você para saber quem você é em Deus. Deus chamou você para saber quem é o seu Deus em você. Aleluia. Essa arma infalível, aleluia, ela nos dá o que mais, irmã Aparecida? Ela nos dá confiança na justiça divina. Nós servimos a um Deus que a sua justiça é reta. O que isso quer dizer? É que quando Deus resolve aplicar justiça, pode ser pastor, pode ser porteiro, é a mesma medida para todos dois. Quando Deus resolve aplicar a justiça, pode ser o pobre, pode ser o rico, pode ser o letrado, pode ser o analfabeto. A justiça de Deus, ela é reta. Aí o salmista no Salmos 27, aleluia, versículo 3, ele diz: ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Ele sabia que tinha um Deus que ele poderia confiar, mesmo a guerra estando levantada. Eu me lembro de uma certa vez, eu vou abrir aqui esse parênteses, que quando eu abro esse parênteses, eu falo com alguém específico. Eu comecei a sofrer uma perseguição muito grande no trabalho. Por quê? Simplesmente porque eu era professora e eu tinha dado entrada num processo de readaptação. E muita gente dizia assim: não, você não vai conseguir, porque você livrou apenas o período probatório, você ainda é muito nova no quadro do Estado. Mas eu orando, porque a médica tinha dito: você não pode passar a semana dando aula e o fim de semana pregando por causa da voz. Ou você passa a semana dando aula e o fim de semana sem pregar, para repousar a voz, ou você passa a semana sem dar aula para poder pregar no final de semana. Então eu entendi e dei entrada no processo de readaptação. E foi o suficiente para se levantar. Naquela época eu trabalhava numa escola que até extinta já foi. Se levantou aquele movimento, aquela coisa, aquela perseguição. Começaram a abrir até o meu contra-cheque para saber se eu ainda estava recebendo dinheiro normal. O meu diretor uma vez me chamou e disse: eu tenho uma vergonha de entregar o seu contra-cheque, porque ele chega aqui lacrado igual o contra-cheque de todo mundo. Todo mundo recebe o contra-cheque lacrado, mas estão te perseguindo de uma forma tão terrível que abrem o seu contra-cheque. E pela conversa na sala dos professores, eu vi aquele movimento, aquela mal vontade. Teve um dia que um olhou para mim e disse: você acha que você vai conseguir se readaptar com pouco ano que você tem de sala de aula? Eu disse: eu acho não. Eu acho é para quem não tem fé, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu vou ser readaptada. Eu não acho não, eu tenho certeza. E ela deu uma risada. E quando ela deu aquela risada me fez um mal. Eu voltei para o birô da secretaria, porque o diretor provisoriamente já tinha me colocado na secretaria. E quando eu abri a Bíblia,
Bota aí no telão. Foi esse versículo. E o Espírito de Deus disse a mim, Jó 16, 19. O Espírito de Deus disse a mim, eu vou te dar vitória. E no dia que eu te der vitória, manda fazer um quadro e coloca aqui atrás do teu birô. Porque esse birô vai ser teu birô e esse quadro vai estar atrás de tu. Jó 16, 19. Se puder, bota aí no telão. Aleluia. Vamos lá? Eis que também agora está a minha testemunha no céu. E nas alturas, quem advoga a minha causa. Essa era a minha versão. Já agora sabei, a minha testemunha está nos céus. E nas alturas, quem advoga a minha causa. Eu já sabia que tinha um advogado na minha causa. Oh, aleluia. E era gente passando pela junta e sendo cortada e não dava para frente. E era aquela dificuldade no dia da junta. Um mês mais ou menos antes, eu fui pregar numa igreja da Madureira, lá na nossa cidade. E estou eu pregando e eu disse, irmãos, eu peço as orações no final da pregação, porque eu vou passar pela junta médica. Daqui a mais uns dias, não sei quando é que vai ser o agendamento, e eu peço as orações. E tinha um irmão lá, me chamou no canto e disse assim, a senhora tem a data de quando a senhora vai passar na junta? Eu disse, tenho não, senhor. Ele disse, não, eu estou perguntando porque eu trabalho na junta. Não sou médico não, mas trabalho lá. Tem muitos médicos amigos meus. Mas me deu o nome da senhora completo? Eu dei, passou-se. Bem 2 meses depois foi que eu consegui chegar na junta. Quando cheguei na junta, entrei e só vi a gente saindo lá de dentro com os papéis tremendo. Essa médica é muito ruim, essa mulher é dura, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo outro. Você está com medo? Eu digo, não, Deus falou comigo que estava mandando o meu advogado. Crente chique no último, não é não? Oh, glória a Jesus. Mas a humana entrou na sala com medo. E quando eu entrei na sala, aquela médica mandou me sentar, olhou para mim, olhou para os meus papéis e disse, a senhora tem uma readaptação por causa de um problema na corda vocal, não é? Eu disse, é. Mas o seu problema é muito pequeno ainda para a senhora se readaptar, não é? Eu disse, é. A senhora sente isso? Sinto não, senhora. A senhora sente isso assim, assim? Sinto não, senhora. A senhora tem isso e isso? Tenho não, senhora. A senhora tem isso e isso? Eu disse, não, senhora. Ela olhou para mim como que dizia, por que você está aqui? Eu disse, meu problema é o seguinte, eu não posso continuar em sala de aula, porque eu preciso usar minha voz no final de semana. Aí ela olhou para mim, aí disse, como é o nome da senhora? Eu disse, Maria Aparecida da Silva Bosta, aí nos papéis. Ela disse, mesmo, estou vendo. Olhou para mim e disse, é o seguinte, essas readaptações, elas são dadas por período de 3 meses, 2 meses, 4 meses. Quando vai muito é 6 meses. E o quadro da senhora, eu confesso à senhora, não era nem para mim da readaptação da senhora. Mas para a senhora eu vou fazer assim, escreveu a palavra bem grande em cima do papel. Definitivamente. Oh, aleluia! Quando Deus faz, está feito. Quando eu olhei para aquele papel, ela disse, pode ir, a senhora está readaptada. Eu saí com o papel, até hoje eu guardo esse papel. Os anos se passaram. Qual foi o ano que Rosalba entrou, amor, no governo, que eu nem lembro mais? Lá veio uma governadora para o nosso estado. Essa mulher começou a caçar o povo. Quem estava, os professores que estavam readaptados. E um dia eu cheguei na escola, quando eu fui entrando, eu trabalhando em secretaria. Uma menina olhou para mim, uma funcionária, disse, Aparecida, você é readaptada? Eu disse, sou. Ela se pôs a boca, agora está quente para o nosso lado. E eu disse, o que foi? Ela disse, minha filha, baixou-se uma portaria aí de Rosalba e está vindo carta, fulana já recebeu, fulano recebeu, eu estou com medo de eu receber também, tu com certeza vai receber. E eu disse, que carta é essa? Ela disse, é Rosalba, minha filha, para derrubando as readaptação, tudo, a gente vai voltar tudo para a sala de aula. Eu digo, a gente não, vocês podem voltar, eu não volto não. E ela olhou para mim e disse, mas menino, mas fulano já voltou da escola tal, fulano da escola tal, e fulano da escola tal. É todo mundo, minha filha, é um pente fino, é uma coisa que ela está fazendo aí no meio do estado. Eu digo, volta quem tiver que voltar. Mas Rosalba, nem governo nenhum derruba a minha readaptação. Ela disse, por quê? Eu digo, porque não foi feito por homem não, minha filha. Quem fez negócio comigo foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus.
Oh, aleluia. Clama-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Oh, aleluia. Veio carta para todo mundo. Teve gente voltando para a sala de aula. Até hoje não chega mais carta. Estou aposentada. É esse o Deus que você serve. Olha para quem está do seu lado e diz: não larga esta arma. Esta arma é infalível. Eu quero ver você no culto de oração. Diga para esse irmão: eu quero ver você nos trabalhos de oração. Não perca o trabalho de oração. É uma oportunidade de manusear a arma. Fica de pé que eu quero orar com você agora. Deus quer trazer renovo no campo do Disseu. Mas para que isso aconteça, Deus quer você manuseando a arma da oração. E nós vamos orar agora. E a gente vai dizer para Deus: Deus, eu preciso ter uma vida diferente de oração. E não adianta você cantar de moço, dizer que ora muito não, porque nós não oramos o que precisamos orar. Essa é a verdade. A palavra vai para lá e vem para cá. Aleluia. Mas uma coisa eu sei, que se os nossos cultos de oração começarem a mudar, se nós dermos lugar para que o Espírito Santo acenda a centelha de súplica e de intercessão, nós veremos almas rendidas, voltaremos a ver batismos com o Espírito Santo, veremos coisas que ainda não vimos, porque o Deus desta arma infalível, Ele quer habilitar o seu povo. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, porque tu és bom e a tua bondade e misericórdia dura para sempre. Te louvamos porque tu és fiel. Te louvamos porque tu és o Senhor da casa. Te louvamos porque tu és o Senhor do campo. Te louvamos porque tu és o Senhor do teu povo. Te louvamos porque tu és aquele que nos acorda do sono da indolência. Te louvamos porque tu és aquele, Senhor amado, que nos dá para entender a dimensão da grandeza do que tu queres conosco. Coloque em nosso coração o desejo de orar mais, o desejo de buscar mais, o desejo de jejuar mais, o desejo de manusear, de usar esta arma infalível chamada oração. Ah, Senhor amado, nós queremos ver vidas resgatadas, nós queremos ver batismos com o Espírito Santo, nós queremos ver súplica, choro e quebrantamento, e para que isso ocorra, nós não podemos perder esta arma infalível. O campo está minado, a situação está feia, mas tu és o Senhor da nossa história, tu és o Deus da igreja, tu és o Deus que acende a centelha da oração do coração do teu povo. Desperta os que dormem, levanta os caídos, fortalece os fracos, anima os desanimados, tira do impedimento dos que estão enganados, acende a chama do discernimento e da intercessão. Faz o teu povo louvar, faz o teu povo cantar, faz o teu povo testificar, faz o teu povo ter habilidade na oração, que os céus se abrem e a gente possa sentir a tua glória, que a gente possa sentir a grandeza do teu Espírito no meio do teu povo. Levanta, Senhor amado, uma liderança cada vez mais forte em oração, mais compromissada em oração, e que o povo possa ver o manusear desta arma na sua vida diária. Que o teu nome seja glorificado e que a tua igreja marche, Senhor, de posse de vitória, assim como os discípulos pediram a Jesus. Nós te pedimos nesta noite, ensina-nos, Senhor, a orar, ensina-nos, Senhor, a orar, ensina-nos, Senhor, a orar, ensina-nos, Senhor, a despertar uma vida de oração. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal
e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!